Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um bloco com vocês de Constituição Federal. Você que está se preparando aí para as aulas de conhecimentos pedagógicos, para as aulas de professor, de coordenador, em qualquer município, você está no lugar certo aqui no curso Gabaritando, tá? Eu sou a professora Milene Gomes e a gente vai finalizar esse bloco aqui de Constituição Federal, tá? Segue aí comigo, acompanhe nos slides, olhem aí, nós estamos aí na aula 2 do artigo 205 a 214 da nossa Constituição Federal de 88. Pessoal, tá aí o meu Instagram, caso você ainda não me segue por lá, @prof. Milene Gomes. Segue o arroba da professora Milene Gomes e também segue o arroba do Gabaritando Educação para você ter acesso às melhores informações aí na área de educação. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir aí? Olhem aí, ó. Prestem atenção. Nós vimos alguns princípios, vimos que nós temos 9 princípios ali dentro da Constituição Federal. Mas também a Constituição traz o quê? Garantias. E quantas garantias nós temos, pessoal? Nós temos aqui, ó, 7 garantias, tá? Então veja bem como que a gente vai organizar e estudar cada uma delas. Olha lá, ó, o Estado deverá garantir o quê? Educação básica obrigatória e gratuita. Lembra disso, tá, gente? Obrigatória e gratuita. E qual que é a idade? Dos 4 aos 17 anos. Aqui a gente vê que as bancas gostam muito de cobrar isso daqui. Por quê? Porque confundem a cabeça do examinador. Então tem que sempre lembrar dessa idade dos 4 aos 17. E por que que você vai lembrar? Porque olha só, olha aqui para mim, ó. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O ensino médio ele vai até os 17 anos, certo? Aqui seria o que? A educação básica. O que eu quero que você preste atenção é aqui na educação infantil. Por quê? Porque na educação infantil a gente vai ter a creche e nós vamos ter a pré-escola. E é aqui que o examinador gosta de bagunçar a cabeça do candidato. A creche, ela vai do 0 aos 3 anos. E a pré-escola vai dos 4 aos 5 anos. Só que a creche, ela não é obrigatória, pessoal. Ela não é obrigatória. Aqui a gente só tem obrigatoriedade aqui, ó, na pré-escola. Tá? Então, a creche, o poder público oferta ela? Oferta, mas ele não tem obrigação. Se tiver lá 50 vagas e as 50 vagas foram preenchidas, ele não tem obrigação de ofertar mais vagas, porque não está na legislação que é obrigação. Agora, para a escola, ele tem que ofertar para todo mundo. Se tiver faltando 2 crianças que não estão na pré-escola por falta de vaga, ele tem que arrumar um jeito, tá? Então, o pensamento é esse. Na creche, não está o quê? Obrigatório. Na pré-escola está. Então, se a pré-escola começa de 4 anos e vai até o ensino médio aqui, ó, que é a educação básica completa, então a obrigatoriedade da educação no nosso país, da educação básica, é do quê? Dos 4 aos 17 anos. E aí eu queria que você gravasse essa informação porque é muito importante e cai muito, tá? Então, uma das primeiras garantias aí é a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurado que, inclusive, a sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso à idade própria. Isso daqui você sabe o que que é? É a nossa querida EJA, tá? Então, aqui, ó, educação de jovens e adultos. A criança, o adolescente, o adulto, a criança não, né? O adulto, o adolescente não teve acesso à educação ali na idade própria, ele vai ter que ir para a educação de jovens e adultos, tem que ofertar também para esse jovem, para esse adulto. Tranquilo? Beleza. Olha aí, ó. A segunda garantia é o quê? A progressiva universalização do ensino médio, o quê? Gratuito, tá, pessoal? Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Tem que ter ensino médio para todo mundo, né, gente? Atendimento, a terceira garantia, ó. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, aqui, pessoal, vocês já sabem que a gente não utiliza mais esse termo portadores, tranquilo, né? Agora é só com deficiência, né? Não tem aí a palavra portador. E isso aqui é o AAEE, né? O AEE, Atendimento Educacional Especializado, que
toda criança, todo aluno com deficiência, ele tem que ter esse atendimento educacional especializado, tá? Só que esse atendimento educacional especializado, ele precisa ser preferencialmente aonde? Na rede regular de ensino. Professor, o que isso significa? Significa que o Estado precisa atender esses alunos com deficiência na rede regular de ensino, se possível. Se não possível, ele vai para uma rede o quê? De ensino especial. Ok, pessoal, mas o ideal é que seja, né, na rede regular de ensino, preferencialmente. Ok, se o aluno não conseguir ficar numa rede regular de ensino, pelas suas limitações, aí a gente coloca esse aluno em um centro de ensino especial. Tranquilo? Essa é a garantia. Vamos seguir aí, ó. Perdão, pessoal. Próxima garantia: educação infantil em creche pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. A creche, como nós falamos, ela vai do 0 ao 3 anos e a pré-escola vai do 4 ao 5 anos. Vejam que aqui nesse item ele não fala o quê? Da gratuidade. Por quê? Porque a creche não é gratuita. Ele só fala o quê? Que é uma garantia, que tem que dar garantia da educação infantil. Na creche, na pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Mas obrigatoriedade não. Por quê? Porque a obrigatoriedade está apenas aqui nos alunos de 4 a 5 anos. Perfeito? Próxima garantia: acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Esse também é uma garantia. O Estado tem que garantir esse acesso aos níveis mais elevados de ensino ali, à universidade, graduação, mestrado, doutorado e assim por diante, tá? Próxima garantia, oferta de educação, oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Aqui é pensando em quem? Naquele educando que tem que trabalhar, que precisa estudar. Ele trabalha de dia e precisa estudar à noite, então tem que ter essa oferta de ensino noturno para esse adolescente, para esse adulto que está trabalhando durante o dia e precisa estudar, tá? Que a gente falou da EJA também aqui, certo? E por fim, a última garantia, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio dos programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Ou seja, o Estado precisa garantir a esse educando esse atendimento com material didático escolar, com transporte, com alimentação e com assistência à saúde. É uma garantia que o Estado precisa ter. Tranquilo? E aí, a gente coloca aí alguns 3 pontos que vêm nesse artigo, que é: o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo. O que que isso quer dizer? Ó, nasceu, você já consegue, quando você nasce, você já tem vários direitos. Direitos o quê? Subjetivos, aqueles que ninguém tiram de você. E o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo, ou seja, você não precisa brigar por ele, tá? Na medida que você nasce, você já tem direito a esse direito. Tranquilo, pessoal? A esse acesso à escola. Perfeito, pessoal? Então, olhem aí na tela. Acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade de autoridade. O que que isso quer dizer? Olha, Estado, você precisa oferecer o ensino público e gratuito a todo mundo. Não tem como, ficou faltando um aluno. Esse um aluno você tem que resolver a vida dele. Tem que colocar ele numa rede privada, ele não pode ficar sem atendimento. Por quê? Porque se ele ficar sem atendimento, se ele ficar sem estudar, você, Estado, vai incorrer em crime de responsabilidade, tá? Da autoridade competente ali, do prefeito, do governador, de quem quer que seja, se alguém ficar fora da escola, no período que é obrigatório. Tranquilo, pessoal? Deu para compreender isso? Tranquilo, né? Então, olhem aí, ó. E por fim, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência da escola. Tem aluno, pessoal, que os pais não se preocupam em levar essa criança para a escola. E a criança fica ali, ó, só recebendo falta, recebendo falta. Pode acontecer isso, gente? Não pode. O Estado precisa zelar por essa chamada, a família precisa zelar por essa chamada. Então, por isso que geralmente acontece assim, você está numa escola, né? Quem vive esse ambiente escolar, né? Você está numa escola, o aluno está
faltando muito, a professora percebeu, a escola já precisa tomar suas providências. Por quê? Porque faz parte da escola, da família, do Estado zelar por essa frequência. Perfeito, pessoal? Tranquilo, tranquilinho, né? Então, olhem aí, ó, esses foram os 3 pontos que eu trouxe aqui para vocês. Vamos ver aqui o próximo, ó. A iniciativa privada. Gente, o ensino, ele é livre à iniciativa privada? É sim, é livre à iniciativa privada. A iniciativa privada pode ter escolas no nosso país? Pode, só que ela tem duas coisas que elas precisam seguir. Primeiro, ela precisa seguir o cumprimento das normas gerais da educação nacional, ali do MEC. Então, o MEC, ela tem que seguir as normas gerais do MEC. Tranquilo? E além disso, ela também vai precisar de uma autorização e de uma avaliação do poder público. Então, o que que isso quer dizer? Além dela seguir as normas do MEC, por exemplo, eu, professora Milene, quero abrir uma escola. Eu preciso abrir essa escola com seguindo os cumprimentos do MEC, eu preciso também ter autorização do poder público, então não é qualquer escola que vai funcionar, tem que ter essa autorização. E por fim, tem que ter também o que? A avaliação. Então, se o poder público ele autoriza uma escola a funcionar, ele também vai autorizar o quê? Essa escola, ele vai autorizar, ele vai avaliar, na verdade, se ele vai autorizar, ele também vai o quê? Avaliar essa escola, a qualidade dessa educação dessa escola, para saber se está dentro do padrão Ministério da Educação, tá? Então, essa é a historinha aqui sobre a iniciativa privada. Ela pode? Pode, porém ela tem que ser o quê? Ela tem que seguir a autorização, ela tem que ter autorização, ela tem que ter avaliação do poder público e ela tem que seguir o cumprimento das metas né, gerais da norma nacional do Ministério da Educação. Perfeito, pessoal. Tranquilo, né? Muito tranquilo essa parte, né? Então vamos seguir aí. Olhem aí, ó. Inclusive, essa informação, pessoal, você vai achar lá no artigo 9º, tá? Da Constituição, no artigo 9º. Vamos seguir aí? Olhem aí, ó. Agora a gente vai falar do currículo. Do currículo a gente vai achar lá no artigo 210. Olha só, o currículo serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Pessoal, o que que esse artigo 210 ele está dizendo? Olha, vamos fixar conteúdos mínimos para o ensino fundamental e que seria ali a base comum que hoje nós já temos, que é a nossa querida BNCC. Antes nós não tínhamos, mas hoje a gente já tem esses conteúdos mínimos fixados, tá, gente? É um artigo que veio e que precisava ser cumprido. E agora que a gente conseguiu cumprir, a partir de 2017, com a introdução da BNCC no nosso currículo, tá? E aí, olha só, aqui ele vai falar do ensino religioso. O ensino religioso, pessoal, ele tem que ser o quê? De matrícula, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, matrícula facultativa, tá? E ela vai ser uma disciplina em horários, o quê? Normais, tá? Lembre-se disso. O ensino religioso, a matrícula é facultativa e os horários vai ser em aulas normais. Tudo bem, pessoal? E aqui ele vai falar o quê? Dentro da escola pública. E por que que ele fala dentro da escola pública, pessoal? Porque a gente tem as escolas confessionais? Temos. Nas escolas confessionais, lá eu posso ter o ensino religioso como base, tá? Então, dentro da rede pública, o ensino religioso ele vai ser o quê? Facultativo, tá? Na rede privada, se for uma escola confessional, não é facultativo, né? Então, suponhamos que o aluno, ele estuda numa escola católica. Ele tem a opção de não ter as aulas de ensino religioso? Não, porque ele está dentro de uma escola o quê? Confessional. Na rede pública, a gente tem essa opção, tá? Então, se o aluno não quiser participar, porque não está dentro ali da sua religiosidade, ele pode se abster de ter essa aula de ensino religioso. Porém, essas aulas, elas vão acontecer o quê? Nos horários normais da escola e vai ser nas escolas públicas do ensino fundamental. Perfeito, pessoal? E o ensino fundamental regular, ele será ministrado em o quê? Língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, a nossa língua materna aqui é a língua portuguesa. Porém, para a comunidade indígena, eles poderão utilizar como língua materna a sua língua, como língua oficial, né, a sua língua materna, tá, gente? É isso que o artigo está querendo nos dizer. Perfeito, pessoal. Vamos seguir aí?
Olhem aí. Agora a gente vai falar da ação prioritária. Esse artigo é bem conhecido por vocês. Quando a gente fala de ação prioritária, a gente está falando dos entes federados, certo? Federados. A gente está falando dos entes federados. E a gente sabe que esses entes federados, eles têm um tipo de regime. E esse regime, ele é o regime de colaboração. E eu vou colocar aqui bem grande, porque isso aqui cai bastante, tá, gente? É o regime de colaboração. Essa informação nós vamos achar lá no artigo 211 da Constituição Federal, tá? Então, aqui a gente vai falar da atuação. Aqui, ó, atuarão, vou colocar aqui, ó, atuarão prioritariamente. Vamos entender isso? Então, prioritariamente, os municípios vão atuar onde? No ensino fundamental e na educação infantil, certo? Então, os municípios prioritariamente vão atuar em regime de colaboração no ensino fundamental e na educação infantil. E os estados e o Distrito Federal, eles vão atuar no ensino fundamental e no ensino médio, tá bem? Então, olhem aí, então gravem isso, tá? Município, ensino fundamental e educação infantil. Estados, Distrito Federal, ensino fundamental e ensino médio. Qual que é o regime? Regime de colaboração. Tranquilo? Então, os municípios atuarão prioritariamente lá na educação infantil e no ensino fundamental. E os estados e Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. E aí eu trouxe aqui a redação da Emenda Constitucional 108 de 2020, que traz o seguinte, ó. Na organização dos seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Lembrem-se, a palavra equidade, ela sempre tem aparecido nas nossas aulas, porque ela tem feito parte da educação, tá? Que antes a gente falava sempre em qualidade, em igualdade. Hoje a gente fala em qualidade, sim, em igualdade, sim, mas também falamos em equidade, porque é um termo novo que a gente precisa tomar posse deles. Eu posso, depois a gente pode falar sobre isso, não aqui nessa aula, tá? Esse conceito de equidade. Tranquilo, pessoal? Aqui deu para entender, não deu? Vamos lá? Olhem aí, ó. Agora a gente vai falar aqui do artigo 212, que vai falar do dinheiro. Olha que interessante. Ele vai falar do dinheiro. Ele vai esse artigo aqui, ele também é bem conhecido de vocês. Ele fala o quê, ó? Que a União, ela, aqui, ó, vai ter que investir anualmente nunca menos, vocês sabem me dizer qual é? Nunca menos de 18% em educação, tá? Nunca menos de 18% em educação. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles também têm que investir em educação anualmente? Tem. E no caso deles, eles não podem investir nunca menos de 25% dos seus impostos, tá, pessoal? O que que esse artigo ele quer nos dizer? Olha, municípios não, União, vocês têm que investir em educação, perfeito? Perfeito, tem que investir em educação, mas você, União, não pode investir nunca menos de 18%, tá? Mais de 18% pode? Pode, menos não, tá? E os estados, o Distrito Federal e os municípios têm que investir lá os seus impostos, um pouco dos seus impostos em educação? Tem também, mas ele tem que investir o quê? Nunca menos de 25%. Então, por exemplo, um dos impostos que eles podem utilizar para a educação é o IPVA. Então, quando alguém paga o IPVA, então quando a professora Milene paga o IPVA dela, aqui no meu caso, que é o Distrito Federal,
25%, nunca menos de 25% desse PVA que eu paguei, tem que ser investido anualmente em educação, tá? Então, é o artigo 212 que traz essa obrigatoriedade da União e dos estados, do Distrito Federal e município de investir em educação. Tranquilo? Então, olhem aí novamente para os slides, tá aí, ó. União anualmente tem que investir nunca menos de 18%. E os estados, DF e município, nunca menos de 25%. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Agora aqui, lá no seu artigo 214, você vai saber o seguinte, que a lei, ele vai falar sobre o PNE. E a lei, ele fala assim, ó, a lei estabelecerá um PNE, um Plano Nacional de Educação. E aí ele fala como que é esse PNE, ele tem que ter duração decenal, né? E vai falando, tem que ter duração decenal, que são 10 anos, né? Duração decenal, e vai falando as características, tem que ter diretrizes, tem que ter objetivos, tarará, tarará, tarará. Ele vem falando sobre isso, né? Então, a lei estabelecerá o PNE. E no caso, essa lei a gente tem? Tem sim, tá, gente? Essa aqui é a Lei 13.005 de 2014, tá? Essa é a lei que fala sobre o Plano Nacional de Educação, tá bom? Tranquilo, pessoal. Vamos fazer questões para a gente ver como que isso cai na prática? Olha lá, ó. Questão de número 1. Acerca do direito fundamental à educação e seus fundamentos, é correto afirmar que a educação é. Vamos ver isso daí? Primeiro, vamos fazer um esqueminha, porque aí fica mais fácil para entender, ó. A educação, pessoal, ela vai ser direito de quem? De todos, certo? E ela vai ser um dever de quem? Lembra que nós falamos sobre isso? Do Estado e da família. E a colaboração vai ser de quem? Colaboração da sociedade. Com esse esqueminha, a gente compreende rapidinho essa questão. Então, olhem aí, ó. Letra A. Direito de todos visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. E aí, pessoal, o direito à educação é direito de todos? Sim, aqui essa questão, gente, ela tá certinha. Ela só não tá falando aqui dever, né? O dever do Estado da família, mas é porque a banca faz isso mesmo, para te confundir, tá? Então aqui tá certo mesmo, ó, é direito de todos, ela visa o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, é o tripé da educação, né? Então o item A tá certinho, tá? Vamos ver o erro dos outros, ó. Dever de todos é dever de todos? Olhando para o nosso esqueminha, não, não é dever de todos, aqui é direito de todos. Letra C. Direito de todos e dever do Estado, que deve promovê-la e incentivá-la de maneira exclusiva? Não, né, gente? Não é de maneira exclusiva. Tá errado esse termo exclusiva. Letra D. Direito e dever de todos? É direito e dever de todos? Não, é direito de todos e dever do Estado e da família. Direito de todos e dever da família. É só da família? Não, né, gente? O dever aqui também é do Estado, né, gente? E aqui, ó, que deve promover e incentivá-la de maneira exclusiva? Também não, tá? Então, o nosso item aí, a questão que nós queremos aqui é a letra A, tá? Gabarito letra A, perfeito. Tá aí, gabarito letra A. Vamos ver a questão de número 2? Olha lá. Ó. O ensino religioso constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. E segundo a Constituição brasileira, letra A. Primeiro, gente, o ensino religioso, ó, vamos fazer aqui aquele esqueminha. O ensino religioso, ele é de matrícula facultativa, não é? E ele é também nos horários normais. E também é dentro do ensino fundamental. Diante disso, vamos fazer, ó. Letra A. É uma disciplina de matrícula facultativa? E aí, é de matrícula facultativa? É de matrícula facultativa, né, gente? Então, esse item tá certo? Tá, ele tá certinho, tá? Então, olhem aí, ó. Vamos ver o erro dos outros. É uma disciplina de matrícula obrigatória? Não, não é obrigatória, é facultativa. Letra C. A escola determinará quem deve se matricular nessa disciplina. Não, gente, não é a escola, é a pessoa,
né? A pessoa é que decide se ela quer ser matriculada ou não na disciplina de ensino religioso, tá? Então, não é a escola que determinará, não. Isso aqui é a pessoa, tá? Letra D. As secretarias municipais determinarão quem deve se matricular nessa disciplina? Não, também não, né? Não faz sentido nenhum as secretarias municipais, tá? Então, aqui, o gabarito é isso aqui, ó. O ensino religioso, lembrando, é de matrícula facultativa nos horários normais e para o ensino fundamental. Perfeito, pessoal? Beleza, vamos ver lá? Gabarito, letra A, perfeito. Vamos lá. Vamos ver a questão de número 3. Olha lá. Ó. Conforme previsão expressa da Constituição Federal de 1988, o dever do Estado com a educação é efetivado mediante a educação básica obrigatória e gratuita na faixa 12. E aí ele vem trazendo as idades. Pessoal, lembra que eu falei que isso aqui cai muito? E aqui você precisa compreender essa idade. E aí eu vou fazer aqui mais uma vez o esqueminha para você não esquecer. Olha lá, ó. Educação infantil dividida em creche e pré-escola. Qual é a idade da creche? 0 a 3 anos. E da pré-escola, 4 a 5 anos. Aí depois a gente vai ter o ensino fundamental e depois o ensino médio. Aqui no ensino médio, ele vai ser o quê? 15 anos, 16 anos, porque aqui no ensino fundamental é de 7 a 14 anos, não é isso? Opa, de 7 não, de 6, né? De 6 a 14 anos. E no ensino médio é de 15 a 17. Então, juntando tudo, o dever do Estado com a educação obrigatória e gratuita é dos 3 aos 17? Não, é aqui, ó, dos 4 aos 17. Por quê? Porque a creche, ela o quê? Não é obrigatória. Perfeito? Então, a obrigatoriedade é a partir dos 4 anos de idade. Então, a gente vai ter aí o item de letra B, que é de 4 aos 17. Tá, gente? Parece uma questão boba, mas cai muito. E se você não tiver com esses terminhos na cabeça, você erra, tá? Olhem aí, questão gabarito, letra B. É B mesmo, gente? B, né? Certinho. Vamos lá. Questão de número 4. A União aplicará anualmente nunca menos de 25% da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí, minha gente, a União, ela aplica 25% mesmo? Vamos relembrar? Ó, a União, ela vai aplicar nunca menos de 18%. E os estados, o Distrito Federal e os municípios, nunca menos de 25%. Então, grava, União é menos, tá? União, nunca menos de 18%, estados, DF, município, nunca menos de 25%. Então, a questão fala assim, ó, a União aplicará anualmente nunca menos de 25%. É a União que aplica nunca menos de 25%? Não, aqui não é 25%, aqui seria o quê? 18%, tá? Então, não é 25% para a União. Para a União é 18%. 25% é para os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? E vocês vão ver muitas questões sobre isso daqui se você estiver estudando dentro da Constituição Federal, tá, gente? Então, olhem aí o gabarito errado, tá vendo? Perfeito, né, gente? Vamos lá para a nossa questão de número 5. Olha lá, ó. A Constituição Federal. Cadê a Constituição Federal? Deixa eu. A Constituição Federal Brasileira determina os princípios sobre os quais o ensino será ministrado e, analisando os itens abaixo, podemos afirmar que não consta entre os princípios a ação. Pessoal, olha só. Vamos lá ver, vamos ver item por item? Olha lá, ó. Letra A, é aquele que é a errada, né? Aqui não é. Letra A, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar nos termos da lei. Isso é um princípio? Sim, gente, isso é um princípio, tá? Esse princípio, inclusive, é o princípio de número 8, tá? Vou colocar aqui, ó, princípio de número 8, depois se você for ler na sua Constituição, tá? Letra B, ó. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. É um princípio? É sim, gente. Inclusive, é o primeiro princípio lá, né? A igualdade de condições e acesso
acesso e permanência à escola, ou seja, o aluno tem que ter condições para acessar a escola, mas ele também tem que ter condições de permanecer na escola, tá? Para ele não ser evadido. E letra C, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E aí, minha gente, eu posso ter na escola, nas escolas do Brasil, pluralidade de ideias, concepções pedagógicas, eu posso ter também escolas públicas e privadas? Sim, posso sim. É um princípio, sim. Então, a letra C vai ser o princípio de número 3, tá, gente? Tá certinho, é isso mesmo. É o que diz lá no princípio de número 3, tá bom? E a letra D, garantido o direito à educação e à aprendizagem no período que compreende a educação básica. E aí, gente, olha só. Esse item aqui é o que está errado. Por quê? Porque essa redação, ela é uma redação nova, ela foi dada em 2020 e ela alterou, ela não é a educação básica. Ela fala que a garantia do direito à educação e à aprendizagem compreendem um período ao longo da vida. Então, é esse o termo que tem que ser utilizado ao longo da vida e não apenas na educação básica, tá bom? Então, aqui é ao longo da vida, porque foi a redação dada em 2020. Tranquilo, pessoal? Então, o nosso gabarito é a letra D. Olhem aí, ó. Vamos ver. Gabarito, letra D. Perfeito, pessoal. Olha só, pessoal, trouxe uma mensagem aqui para vocês. A vida é um constante recomeço. Siga adiante, não pare, você vai sim conseguir o seu objetivo. Se você estiver estudando com os melhores professores, com os melhores cursos, com o Gabaritando Educação, você chega ao seu objetivo. Tá aí o meu arroba, mais uma vez, arroba Prof. Milene Gomes. Se você tiver gostado dessa aula, printa uma tela, se você estiver fazendo um caderninho aí, suas anotações, printa a tela, marca a professora Milene, marca o arroba do Gabaritando Educação, assim, ó, Gabaritando Educação. Marca todo mundo, para a gente saber que a gente está contribuindo com os seus estudos, para a gente saber que a gente está que a gente está certa no que a gente está fazendo, que a aula está sendo produtiva, que a aula está sendo boa e que está te ajudando aí nos seus estudos, tá? Eu fico por aqui muito feliz de ter participado dessa noite com você, tá? E eu espero de coração que tenha sido uma aula maravilhosa para você e você vai alcançar o seu objetivo, tá bom? Um grande beijo da professora Milene.